Meu nome é Teresa. Tenho 52 anos, moro sozinha numa casa simples, mas charmosa, em Cascais. Depois que meus 2 filhos foram viver suas próprias vidas, a casa ficou grande demais para mim. O silêncio virou companhia. Meus dias são tranquilos, trabalho numa biblioteca pública, bebo meu café sempre no mesmo horário, leio antes de dormir. E mesmo que eu diga para mim mesma que gosto dessa paz, às vezes o vazio me pesa. Naquela quinta-feira cinzenta, o aquecedor parou de funcionar. Não foi surpresa, ele já vinha dando sinais de que estava cansado da vida, como eu. Liguei para um serviço técnico e disseram que um profissional viria ainda pela manhã. Eu não esperava nada além de um serviço rápido e frio, como todos os outros. Mas então a campainha tocou. Abri a porta e dei de cara com um homem que não combinava com a rotina da minha casa. Ele devia ter uns 38 anos. Moreno, cabelo bagunçado pelo vento, braços fortes e um olhar calmo, quase melancólico. Carregava uma caixa de ferramentas enorme, daquelas de madeira grossa, antiga, com uns 45 centímetros de comprimento. Era gasta nas bordas, como se tivesse passado por muitos lugares. E ele a segurava como se carregasse algo mais do que apenas chaves inglesas. Bom dia, senhora Teresa? Disse com a voz firme e educada. Sim. Pode entrar, respondi, tentando esconder o súbito aperto no estômago. Ele se apresentou como Miguel. Tirou os sapatos antes de entrar, um gesto simples, mas que me surpreendeu. Colocou a caixa no chão da cozinha, perto do aquecedor, e começou a inspecionar o equipamento. Eu fiquei parada no corredor, observando. Havia algo no jeito como ele se movia, calmo, preciso, sem pressa. Como se ele estivesse ali há anos. Fui até a sala e preparei um café. Meus dedos tremiam levemente ao colocar o açúcar. Voltei com 2 xícaras, hesitante. Aceita um café? Aceito sim. Obrigado. Ele sentou-se por um instante na cadeira da cozinha e aceitou a bebida com um sorriso breve, quase tímido. Eu me sentei do outro lado da mesa. O silêncio entre nós era curioso, confortável. Trabalha aqui perto? Perguntei, só para quebrar o gelo. Atendo toda a região. Muita casa velha com muita coisa para consertar, respondeu com um leve sorriso. Mas gosto disso. Gosto de reparar o que parece quebrado. A frase dele ficou ecoando na minha cabeça. Depois de terminar o café, ele voltou ao trabalho. Eu assistia de longe, admirando não só a habilidade dele, mas o jeito como parecia estar presente. Ele não mexia no celular, não olhava para o relógio, não tinha pressa de terminar. Quando terminou, levantou-se e disse: O aquecedor deve funcionar agora. Mas, para garantir que não tenha mais nenhum vazamento, seria bom eu passar aqui amanhã para verificar, tudo bem? Eu não sabia se ele estava sendo apenas profissional ou se havia algo no ar que também o tocava. O olhar dele era gentil, direto, mas deixava espaço para mistério. Claro, estarei aqui, respondi. Ele sorriu e, antes de sair, olhou rapidamente ao redor da sala. Seus olhos pararam por um segundo numa fotografia minha com meus filhos pequenos. Não disse nada. Apenas pegou sua caixa, aquela caixa grande, gasta, que parecia ter muito mais do que ferramentas, e saiu, dizendo: Até amanhã, Dona Teresa. Fiquei parada, com a xícara ainda na mão, observando a porta fechada. Aquela presença inesperada tinha mexido com algo dentro de mim. Não era só sobre o aquecedor ou a caixa de ferramentas. Era sobre o que ele carregava com ele, no olhar, nas palavras, no silêncio. Naquela noite, não li nenhum livro. Só fiquei olhando pela janela, esperando o amanhã.
Acordei cedo, antes mesmo do despertador tocar. Passei a noite rolando na cama, sem conseguir tirar da cabeça os olhos de Miguel. Havia algo nele que não era comum. E não era só a aparência, nem o jeito educado. Era o silêncio. O silêncio entre nós não era vazio. Era cheio de perguntas, de possibilidades. Naquela manhã, preparei a casa como se fosse receber alguém importante. Abri as janelas para entrar o sol fraco de outono, passei um pano nos móveis, até coloquei uma música baixa para tocar, coisa que não fazia havia meses. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele. Mesmo moletom simples, mesmo cabelo levemente bagunçado, e aquela mesma caixa de ferramentas. Enorme, desgastada. Ele me cumprimentou com um leve sorriso e entrou. O aquecedor funcionou bem durante a noite? Perguntou, já se dirigindo à cozinha. Perfeitamente. Mas acho que a senhora que mora aqui funcionou ainda melhor. Ele riu, e eu também. O clima estava leve. Natural. Como se nos conhecêssemos há anos. Dessa vez, fiquei perto enquanto ele trabalhava. Sentada à mesa, observando. Aproveitei a pausa dele para puxar assunto. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sempre leva essa caixa enorme com você? Parece especial. Miguel olhou para a caixa por um momento antes de responder. Seus dedos tocaram a madeira com delicadeza. Era do meu pai. Ele também era técnico, mas dos antigos, daqueles que faziam tudo com as mãos. Ele me deu essa caixa no meu primeiro dia de trabalho. Disse, cuide das ferramentas como cuida da vida, com firmeza e respeito. Fiquei em silêncio por um instante, tocada com a simplicidade da lembrança. Ele ainda trabalha? Não. Faleceu há alguns anos. Mas a caixa continua comigo. Eu o observei com atenção. Pela primeira vez, vi uma sombra atravessar o olhar dele. Mas não era dor. Era saudade. Preparei um chá e convidei-o para se sentar. Ele aceitou. Sentamo-nos lado a lado, na pequena mesa da cozinha. Você tem filhos? Perguntou. 2. Já são adultos. Um mora em Lisboa, a outra foi para o Porto. Às vezes sinto que a casa ficou grande demais. Ou fui eu que encolhi com o tempo? Miguel olhou para mim com gentileza. Às vezes a gente acha que o tempo nos encolhe. Mas, na verdade, ele só abre espaço para recomeçar. Fiquei sem resposta. Ele terminou o chá, levantou-se e disse que tudo estava funcionando perfeitamente, mas que voltaria daqui a alguns dias, só para ter certeza. Era desnecessário, e nós dois sabíamos disso. Acompanhando-o até a porta, nossos olhos se encontraram por um instante mais longo do que o habitual. E, de repente, algo dentro de mim, que há tempos estava adormecido, despertou. Uma vontade simples, mas intensa, que ele ficasse. Mas eu não disse nada. Ele sorriu com um canto da boca, pegou a caixa e disse: Até logo, Teresa. Fiquei olhando enquanto ele descia os degraus da varanda. A caixa de ferramentas parecia ainda mais pesada naquela manhã, e o silêncio depois que ele foi embora, mais barulhento do que nunca. Naquela noite, sentei no sofá com um livro no colo que não consegui ler. Minha mente voltava à forma como ele me olhou, ao som da voz dele dizendo meu nome, ao toque quase imperceptível de nossos dedos quando ele pegou a xícara de chá. Eu não estava acostumada a esse tipo de inquietação. Já tinha enterrado essa parte de mim. Ou pelo menos, achava que tinha. Mas algo estava diferente.
talvez fosse só imaginação. Talvez fosse só o charme de um homem gentil num dia comum. Ou talvez fosse o início de algo que nem mesmo eu sabia nomear. O tempo passou devagar depois daquela segunda visita. Os dias pareceram mais longos, e as noites, mais inquietas. Eu me via olhando para o celular sem motivo, como se ele fosse ligar, mesmo que ele nunca tivesse pedido o meu número. A casa estava quente, o aquecedor funcionava perfeitamente, mas dentro de mim havia uma brisa fria de expectativa. Algo estava prestes a acontecer. Eu sentia. Na quarta-feira, no fim da tarde, ouvi batidas leves na porta. Abri e, claro, era ele. Miguel. Com a mesma caixa de ferramentas. Mas dessa vez, com algo diferente no olhar. Oi, Teresa. Desculpa aparecer sem avisar. Estava aqui perto e achei que podia passar para ver se estava tudo certo com o aquecedor. Eu sabia que não era sobre o aquecedor. Claro, entra. A casa é sua, disse antes de perceber o peso da frase. Ele sorriu, entrou e colocou a caixa no mesmo lugar de sempre. Não abriu. Ficamos ali, em pé, na cozinha, por alguns segundos, como se nenhum dos dois soubesse por onde começar. Eu fiz bolo de laranja. Quer um pedaço? Se você me oferecer com esse sorriso, recusar seria um crime, respondeu. Sentamos à mesa da sala com o bolo e 2 xícaras de café. O silêncio agora era diferente. Não havia estranheza, só expectativa. Teresa, posso te contar uma coisa? Disse ele, olhando para o fundo da xícara como se procurasse coragem ali dentro. Claro. Eu não sou muito bom em falar sobre mim. Mas, quando venho aqui, é como se meu peito ficasse mais leve. Você tem uma calma que eu não encontro em lugar nenhum. Meu coração bateu rápido, mas mantive a respiração controlada. Olhei para ele com ternura. Você pode me contar o que quiser, Miguel. Ou não contar nada. Só, fica. Ele sorriu, com os olhos. A verdade é que faz alguns meses que estou tentando reconstruir a minha vida. Eu me separei há pouco mais de 1 ano. Foi um divórcio silencioso, como se 2 estranhos finalmente admitissem que estavam fingindo ser um casal. Não teve briga. Só cansaço. Eu entendo, disse, sentindo minhas próprias memórias virem à tona. Às vezes, o que machuca mais é o silêncio. Ele assentiu com a cabeça, com um sorriso triste. Depois disso, me fechei. Me dediquei ao trabalho, às reformas, aos concertos. Mas me dei conta de que consertar coisas não preenche os buracos que a gente carrega por dentro. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Depois, toquei sua mão, devagar. Ele não a retirou. Ficamos assim, conectados apenas pelo toque leve de dedos e pelo que pairava no ar entre nós. Você não precisa consertar tudo sozinho, Miguel. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras fossem exatamente o que precisava ouvir. Posso te mostrar uma coisa? Perguntou. Claro. Ele se levantou, foi até a caixa de ferramentas e a abriu. No meio de chaves, martelos e parafusos, havia um pequeno envelope. Amarelado. Gastado nas bordas. É uma carta do meu pai. A última que ele escreveu antes de morrer. Ele deixou dentro da caixa. Miguel me entregou o envelope com cuidado. Eu o abri, com permissão silenciosa, e li. Era uma carta curta, mas intensa. Seu pai dizia, se um dia sentir que está perdido, volte ao começo. Volte ao que é simples. O amor está sempre no que é simples. As palavras ecoaram dentro de mim.
Olhei para Miguel, e ele estava com os olhos marejados, mas não chorava. Essa casa, você, me lembram do simples. Não precisei dizer nada. Me levantei, abracei-o, e ele me envolveu como se aquele gesto fosse o único que fazia sentido no mundo naquele instante. Foi um abraço longo, sincero, sem pressa. Não havia malícia, nem tensão, só acolhimento. Como se, depois de tanto tempo, dois corações tivessem finalmente encontrado um lugar seguro. Quando ele saiu, já era noite. A luz da varanda iluminava seus ombros enquanto ele caminhava com a caixa pesada nas mãos. Antes de desaparecer pela esquina, ele se virou e disse: "Eu volto. Prometo." Fechei a porta lentamente, encostei as costas nela e deixei as lágrimas correrem, silenciosas. Não de tristeza, mas de algo que eu nem sabia como nomear. Talvez fosse esperança. Ou talvez fosse o amor, no seu estado mais simples. Depois daquele abraço, depois daquele olhar cheio de silêncio e promessas, Miguel começou a aparecer com mais frequência. Às vezes dizia que estava só passando por perto, outras vezes assumia que queria me ver. E eu? Eu já não fingia que não esperava. Meus dias foram ganhando cor, movimento, propósito. A casa, antes quieta demais, agora era viva. Ele consertou o portão, a torneira do jardim, até uma antiga estante que eu achava sem solução. Mas, mais do que isso, ele consertava pequenos pedaços de mim, sem saber. Nossos encontros eram simples. Café, bolo, conversas longas, às vezes em silêncio. Um dia, me levou até o farol da costa, onde o vento soprava forte e o mar parecia não ter fim. Sentamos ali, lado a lado, sem dizer quase nada. E foi um dos momentos mais profundos que já vivi com alguém. Mas o que é calmo demais, às vezes atrai a tempestade. Foi numa tarde comum. Eu estava organizando alguns livros na estante da sala quando ouvi a campainha. Pensei que fosse ele, como sempre. Abri a porta com um sorriso já formado no rosto, mas não era Miguel. Era uma mulher. Cabelos escuros presos num coque, roupas elegantes demais para a rua onde moro, e um olhar firme, quase duro. "Você é a Teresa?" "Sim, sou eu." "Em que posso ajudar?" Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um combate. "Eu sou Clara. Fui casada com o Miguel. Temos um filho." Senti o mundo girar por um segundo. "Desculpe, mas ele nunca me falou de um filho." "Não me surpreende", respondeu, com um leve amargor. "Mas não vim aqui por ciúmes, nem por drama. Só achei justo que você soubesse que ele tem uma vida fora desse lugar. E que nem tudo o que ele mostra é verdade." Fiquei sem palavras. Ela me entregou um envelope. "Aqui tem tudo. Datas, nomes, provas. Não estou aqui para impedir nada. Só, fique atenta." E foi embora, deixando atrás de si o perfume caro e a dúvida. Fechei a porta lentamente. As mãos tremiam. Sentei no sofá com o envelope no colo por longos minutos antes de abri-lo. Havia fotos de Miguel com um menino, registros de escola, mensagens impressas entre ele e Clara. Nada escandaloso, mas tudo, inesperado. Ele tinha um filho. E nunca me contou. Mais tarde naquela noite, Miguel apareceu, como se nada tivesse acontecido. Mas bastou olhar para o meu rosto para entender que algo havia mudado. "Teresa, o que houve?" "Você tem um filho, Miguel." Ele ficou em silêncio. O mesmo silêncio que tantas vezes foi consolo, agora era peso. "Tenho, sim", disse, por fim, com a cabeça baixa. "O nome dele é Caio."
Tem 7 anos. Eu não sabia como te dizer. Não queria assustar você. Não queria estragar o que a gente estava construindo. Mas por que esconder? Porque a Clara, ela é complicada. E eu achei que, se deixasse tudo no passado, conseguiria começar de novo com você, sem carregar esse peso. Mas isso é parte de quem você é. Aquela noite não terminou com abraço. Nem com promessa. Só com distância. Miguel foi embora mais calado do que nunca. Eu fiquei sentada na sala, com a estante arrumada, os livros no lugar e o coração, em desordem. No dia seguinte, não houve mensagem. Nem no seguinte. Silêncio. E, pela primeira vez em semanas, aquele silêncio doía. Mas uma coisa era certa, a vida real havia batido à porta. E agora, era impossível fingir que ela não existia. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Miguel não aparecia. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. E por mais que eu tentasse me ocupar, minha mente voltava sempre ao mesmo ponto: ele havia escondido algo importante. Não era o fato de ter um filho. Era a ausência de confiança. E talvez, no fundo, o medo de que aquilo tudo fosse só mais uma ilusão. Até que, numa tarde nublada de domingo, ouvi novamente a campainha. Abri a porta sem saber o que esperar. Era ele. Miguel. Sem caixa de ferramentas desta vez. Sem o sorriso de sempre. Apenas ele, com o olhar cansado e algo nas mãos, uma flor amarela, simples, tímida, parecia retirada do próprio caminho. Posso entrar? Assenti, sem palavras. Ele sentou no sofá, e por alguns minutos nenhum de nós disse nada. Era como se tudo estivesse entre nós, o passado, o silêncio, a decepção, e também o que ainda poderia existir. Eu pensei muito antes de vir aqui. Quis respeitar o seu tempo. Mas, não consegui mais esperar. Olhei para ele, e os olhos diziam o que a boca demorava a formar. Eu errei, Teresa. Não por ter um filho, nunca vou me envergonhar disso. Mas por não confiar em você. Por achar que esconder uma parte minha era uma forma de proteger o que sentíamos. Respirei fundo. Miguel, não sou uma adolescente. Já vivi amores, desilusões, perdas. Eu sei que a vida é feita de pedaços. E você veio com os seus. Eu só queria que tivesse me deixado ver todos. Ele se aproximou um pouco. Eu entendo. E estou disposto a consertar, se ainda houver tempo. E a Clara? Ela não é o problema. Somos pais, e só isso. Mas ela apareceu porque sentiu que estava perdendo o controle. A verdade é que eu comecei a sorrir diferente. E ela percebeu. Abaixei os olhos, sentindo o coração acelerar. Eu conheci o seu sorriso. E confesso que senti falta dele. Ele se aproximou mais um pouco, com cuidado, como quem tem medo de assustar. Teresa, eu não vim aqui pedir desculpas. Vim dizer que escolho você. Com verdade. Com tudo o que sou. Com o Caio, com os dias bons e os ruins. Só peço a chance de mostrar que esse amor pode ser simples, como meu pai escreveu na carta. Uma lágrima escapou antes que eu conseguisse conter. Estava tudo ali, o medo, a esperança, a saudade. Eu não sei se estou pronta, Miguel. Mas, quero tentar. O sorriso dele voltou, leve, sincero. A gente pode recomeçar. Sem pressa. Sem promessas. Só vivendo um dia por vez. Nos abraçamos. Desta vez, sem dúvidas. Sem perguntas.
Foi um abraço com cheiro de chuva e início. Nos dias que se seguiram, Miguel veio me apresentar o Caio. Um menino tímido, mas com os mesmos olhos do pai. Plantamos flores no jardim juntos. Jogamos cartas na varanda. A casa voltou a ser cheia. Cheia de vozes, de risos, de vida. E quando a noite caía, e a casa silenciava, Miguel e eu sentávamos lado a lado, como no farol. Sem precisar dizer muito. Porque agora, o silêncio era lar. Mas, numa noite, pouco antes de dormir, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Você realmente acha que conhece o Miguel? Pergunte a ele sobre Joana. Fiquei paralisada. Guardei o celular na gaveta, apaguei a luz, e fiquei olhando para o teto. Sentindo que, talvez, o passado dele ainda não tivesse acabado de bater a porta. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.